Demais homens. Durante muitos anos a autora sentiu-se muito grata por censura merecida. O mal está na censura imerecida, na mentira que a ninguém beneficia. O teste de toda oração encontra-se na resposta a estas perguntas. Amamos mais nosso próximo por causa dessa oração? Prosseguimos no velho egoísmo, satisfeitos de termos orado por algo melhor, embora não demos prova alguma da sinceridade de nossos pedidos, vivendo em conformidade com nossa oração? Se o egoísmo cedeu lugar à bondade, seremos mais desprendidos para com nosso próximo, e abençoaremos os que nos maldizem. Jamais, porém, cumpriremos esse grande dever, simplesmente pedindo que ele se cumpra. Há uma cruz a carregar antes de podermos gozar dos frutos de nossa esperança e de nossa fé. Come da aspiração amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse mandamento encerra muito, até mesmo a renúncia a toda sensação, afeto e adoração meramente materiais. Esse é o Eldorado do cristianismo. Abrange a ciência da vida, e só reconhece o controle divino do espírito, no qual a alma é nossa mestra e onde não cabem o sentido material e a vontade humana. Religião prática estáis dispostos a deixar tudo pelo Cristo, pela verdade, e assim ser tidos na conta de pecadores? Não. Desejais realmente alcançar esse ponto? Não. Porque, então, fazeis longas orações nesse sentido e pedis que sejais cristãos, posto que não cuidais de caminhar nas pegadas de nosso caro Mestre? Se não estáis dispostos a seguir-lhe o exemplo, porque pedis, com os lábios, que possais participar de sua natureza. A oração coerente é o cálice do sacrifício, desejo de agir corretamente. Orar significa que desejamos andar na luz, e que, à medida que a recebermos, nela haveremos de andar, mesmo com os pés ensanguentados, e que, esperando pacientemente no Senhor, deixaremos que nossos verdadeiros desejos sejam recompensados por Ele. O mundo precisa progredir até a compreensão espiritual da oração. Se formos bastante bons para tirar proveito do cálice das aflições terrenas de Jesus, Deus nos sustentará nessas aflições. Enquanto não estivermos, assim, divinamente qualificados e dispostos a beber do seu cálice, milhões de vãs repetições jamais verterão na prece a unção do Espírito, que demonstra o poder por meio de sinais que se seguem. A ciência cristã revela a necessidade de se vencer o mundo, a carne e o mal, e de destruir assim todo o erro. Procurar não é suficiente. É o esforço o que nos habilita a entrar. Os ganhos espirituais abrem a porta a uma compreensão mais elevada da vida divina. Uma das formas de adoração em uso no Tibete consiste em levar pelas ruas uma máquina de rezar, e parar as portas para ganhar um centavo, fazendo-a tocar uma oração. Mas o preço que a vanguarda do progresso pagou pelo privilégio de orar, foi a perseguição. Orações perfunctórias. A experiência nos ensina que nem sempre recebemos as bênçãos que pedimos na prece. Há certa incompreensão quanto à fonte e aos meios de toda a bondade e toda a bem-aventurança, do contrário receberíamos certamente o que pedimos. As Escrituras dizem: pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aquilo que desejamos e pedimos, nem sempre é o que mais nos convém. Nesse caso o amor infinito não atenderá ao pedido. Pedis a sabedoria que seja misericordiosa e não castigue o pecado. Então pedis pedir mal. Sem castigo, o pecado se multiplicaria. A oração de Jesus, perdoa-nos as nossas dívidas, especificava também as condições do perdão. Quando perdoou a mulher adúltera, disse: vai, e não peques mais. Um magistrado às vezes remite a pena, mas isso pode não ser um benefício moral para o criminoso, quando muito, apenas o livra de uma forma de castigo. A lei moral, que tem o direito de absolver ou condenar, sempre exige a reparação antes que os mortais possam elevar-se mais para cima. A transgressão da lei acarreta castigo, para obrigar a esse progresso. Remissão da pena, um mero perdão legal, e não há outro, porque o princípio divino nunca nos perdoa os pecados ou as faltas, antes de corrigidos, deixa o culpado livre para repetir o delito, se de fato o vício ainda não o tiver feito sofrer bastante para dele se afastar com repugnância. A verdade não concede perdão algum ao erro, mas apaga-o da maneira mais eficaz. Jesus sofreu por nossos pecados, não para anular a sentença divina aplicada ao pecado de um indivíduo, mas porque o pecado acarreta inevitável sofrimento. A verdade aniquila o erro. As petições trazem aos mortais somente os resultados da fé dos próprios mortais.
Sabemos que o desejo de santidade é requisito para obter santidade, mas se desejarmos a santidade acima de tudo, sacrificaremos tudo por ela. Precisamos estar dispostos a fazer isso, para podermos andar com segurança no único caminho prático que leva à santidade. A oração não pode modificar a verdade inalterável, nem pode a oração, por si só, dar-nos a compreensão da verdade. Mas a oração, de par com um desejo fervoroso e constante de conhecer e fazer a vontade de Deus, há de nos conduzir a toda a verdade. Tal desejo tem pouca necessidade de expressão audível. Exprime-se melhor no modo de pensar e de viver. Desejo de santidade. A oração da fé salvará o enfermo, dizem as Escrituras. Qual é essa oração que cura? O simples pedido de que Deus cure os doentes, não tem poder para conseguir mais da presença divina, do que está sempre ao nosso alcance. O efeito benéfico de tal oração em favor dos doentes se exerce na mente humana, fazendo-a agir mais poderosamente sobre o corpo, por uma fé cega em Deus. Isso, todavia, é apenas uma crença a expulsar outra, uma crença no desconhecido a expulsar uma crença na doença. Não é nem a ciência, nem a verdade que age pela crença cega, como também não é a compreensão humana do divino princípio curativo, tal como se manifestou em Jesus, cujas orações humildes eram profundos e conscienciosos protestos da verdade, da semelhança do homem com Deus e da unidade do homem com a verdade e o amor. Oração pelos doentes. A oração a um Deus corpóreo age sobre os doentes como um remédio, que não tem eficácia própria alguma, mas toma seu poder emprestado da fé e crença humanas. O remédio não surte efeito, porque não tem inteligência. É uma crença mortal, não o princípio ou o amor divinos, que faz com que um remédio seja aparentemente venenoso ou curativo. O costume geral de orar pelo restabelecimento dos doentes encontra apoio na crença cega, enquanto o auxílio deveria vir da compreensão iluminada. As modificações nas crenças podem ocorrer indefinidamente, porém não são mais do que mercadorias do pensamento humano, e não produtos da ciência divina. Acaso a divindade intervém em favor de certo adorador, deixando de atender a outro que reze tanto quanto aquele? Se os doentes se restabelecem por orarem ou porque por eles se ora audivelmente, então só os que orassem, por si ou por procuração, é que deveriam ficar curados. Na ciência divina, em que há amor imparcial e universal, orações são mentais, todos podem valer-se de Deus como socorro bem presente nas tribulações. O amor é imparcial e universal na sua adaptação e nas suas dádivas. É a fonte aberta que clama: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Na oração feita em público, frequentemente vamos além das nossas convicções, além do desejo fervoroso e honesto. Se não almejamos em segredo e não nos esforçamos abertamente pela realização de tudo quanto pedimos, então nossas orações são vãs repetições, como as dos gentios. Se nossas petições forem sinceras, nos empenharemos por conseguir o que pedimos. E nosso Pai, que vê em secreto, nos recompensará abertamente. Pode a mera expressão pública de nossos desejos incrementá-los? Acaso alcançamos o ouvido onipotente mais depressa por palavras do que por pensamentos? Mesmo que a oração seja sincera, Deus conhece nossas necessidades, antes de as contarmos a Ele ou aos nossos semelhantes. Se acalentarmos o desejo com honestidade, em silêncio e humildemente, Deus o abençoará, e correremos menos riscos de submergir nossos desejos verdadeiros numa torrente de palavras. Exageros em público. Se rogamos a Deus como se Ele fosse uma pessoa corpórea, vemo-nos impedidos de abandonar as dúvidas e os receios humanos que acompanham tal crença, e assim não podemos apreender as maravilhas operadas pelo amor infinito, incorpóreo, ao qual tudo é possível. Por causa da ignorância humana acerca do princípio divino, amor, o Pai de todos é representado como um Criador corpóreo. Eis porque os homens se julgam meramente físicos, e nada sabem do homem como imagem ou reflexo de Deus, e da existência eterna e incorpórea do homem. O mundo do erro ignora o mundo da verdade, é cego para a realidade da existência do homem, pois o mundo da sensação não tem conhecimento da vida que está na alma, e não no corpo. Ignorância corpórea. Se estamos sensoriamente com o corpo e consideramos a onipotência como pessoa corpórea e material, cujo ouvido queremos alcançar, não estamos ausentes do corpo e presentes com o Senhor na demonstração do Espírito. Não podemos servir a dois senhores.
Estar presente com o Senhor é ter, não mero êxtase ou fé emocional, mas sim demonstrar e compreender verdadeiramente a vida como a ciência cristã revela. Estar com o Senhor é obedecer à lei de Deus, é ser inteiramente governado pelo amor divino, pelo Espírito, não pela matéria. Presença corpórea torna-te consciente, por um só momento, de que a vida e a inteligência são puramente espirituais, que não estão na matéria nem são da matéria, e então o corpo não proferirá queixa alguma. Se sofres de uma crença na doença, achar-te-ás repentinamente curado. A tristeza converte-se em alegria quando o corpo é regido pela vida, pela verdade e pelo amor espirituais. Daí a esperança contida na promessa de Jesus. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, porque eu vou para junto do Pai, porque o ego está ausente do corpo, e presente com a verdade e o amor. A oração do Senhor é a oração da alma, não do sentido material. Consciência espiritualizada inteiramente separada da crença e sonho num viver material, está a vida divina, que revela a compreensão espiritual e a consciência do domínio que o homem tem sobre toda a terra. Essa compreensão expulsa o erro e cura o doente, e com ela podes falar como quem tem autoridade. Quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará abertamente. Assim falou Jesus. O quarto simboliza o santuário do Espírito, cuja porta se fecha ao sentido pecaminoso, mas deixa entrar a verdade, a vida e o amor. Fechada ao erro, está aberta a verdade e vice-versa. O Pai que está em secreto é invisível aos sentidos físicos, mas sabe tudo e recompensa segundo os motivos, não segundo as palavras. Para entrar no coração da prece, é preciso que a porta dos sentidos errôneos esteja fechada. Os lábios têm de estar mudos e o materialismo calado, para que o homem possa ter audiência com o Espírito, o princípio divino, o amor, que destrói todo erro. Santuário espiritual para orar com acerto. Temos de entrar no quarto e fechar a porta. Temos de cerrar os lábios e impor silêncio aos sentidos materiais. No tranquilo santuário das aspirações sinceras, precisamos negar o pecado e afirmar que Deus é tudo. Temos de nos resolver a tomar a cruz sobre nós, e prosseguir de coração honesto a trabalhar e vigiar para conseguirmos a sabedoria, a verdade e o amor. Precisamos orar sem cessar. Tal oração é atendida na proporção em que pomos em prática nossos desejos. A injunção do Mestre é que oremos em secreto e deixemos que nossas vidas atestem nossa sinceridade. Invocação eficaz. Os cristãos regozijam-se com beleza e abundância secretas, ocultas ao mundo, mas conhecidas de Deus. O esquecimento de si mesmo, a pureza e o afeto são orações constantes. A prática, não a profissão de fé, a compreensão, não a crença, alcançavam o ouvido e a destra da onipotência e fazem descer sobre nós, seguramente, bênçãos infinitas. A fidedignidade é o alicerce da fé esclarecida. Sem estarmos preparados para a santidade, não podemos receber santidade. Beneficência fidedigna. Um grande sacrifício de coisas materiais tem de preceder essa compreensão espiritual adiantada. A oração mais elevada não é uma oração de simples fé, é demonstração. Tal oração cura a doença, e tem de destruir o pecado e a morte. Distingue entre a verdade, que é impecável, e a falsidade do sentido pecaminoso. A adoração mais elevada. Nosso Mestre ensinou a seus discípulos uma breve oração que, em sua homenagem, chamamos oração do Senhor. Nosso Mestre disse: portanto, vos orareis assim, e a seguir deu aquela oração que atende a todas as necessidades humanas. Há de fato, entre os eruditos da Bíblia, alguma dúvida sobre se a última linha não foi acrescentada à oração por um copista posterior. Isso, porém, não afeta o significado da própria oração. A oração de Jesus Cristo na frase, livra-nos do mal, o original diz propriamente, livra-nos do maligno. Essa versão fortalece nosso conceito científico da petição, pois a ciência cristã ensina que o maligno, ou o único mal, é apenas outro nome para a primeira mentira e para todos os mentirosos. Só à medida que nos elevarmos acima de toda sensitividade material e de todo pecado, poderemos sentir a aspiração gerada no céu e a consciência espiritual que a oração do Senhor indica, consciência que cura instantaneamente os doentes. Seja-me permitido dar aqui o que entendo ser o sentido espiritual da oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nosso Pai Mãe Deus, todo harmonioso, santificado seja o teu nome, único adorável.
Venha o teu reino já veio, tu estás sempre presente. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faze-nos saber que, como no céu, assim também na terra, Deus é onipotente, supremo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos graça para hoje. Alimenta as afeições famintas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o amor se reflete em amor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Deus não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do pecado, da doença e da morte. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois Deus é infinito, todo poder, toda vida, verdade, amor, está acima de tudo, e é tudo. Capítulo 2. Reconciliação e Eucaristia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Paulo. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus. A reconciliação é a exemplificação da unidade do homem com Deus, pela qual o homem reflete a verdade, a vida e o amor divinos. Jesus de Nazaré ensinou e demonstrou a união do homem com o Pai, e por isso lhe devemos homenagem eterna. Sua missão foi tanto individual como coletiva. Executou bem a obra da vida, não só em justiça para consigo mesmo, senão por misericórdia para com os mortais, para mostrar-lhes como fazer a deles, mas não para fazê-la por eles, nem para desobrigá-los de uma só responsabilidade. Jesus agia desassombradamente, contra a geralmente reconhecida evidência dos sentidos, contra credos e práticas farisaicas, e refutava todos os adversários por meio de seu poder curativo. Unidade divina. A expiação de Cristo reconcilia o homem com Deus, não Deus com o homem, pois o princípio divino do Cristo é Deus, e como pode Deus reconciliar-se consigo mesmo? Cristo é a verdade, que não se eleva acima de si mesma. A fonte não pode subir mais alto do que seu manancial. Cristo, a verdade, não poderia conciliar natureza alguma acima da sua própria, derivada do amor e reconciliação humana, eterno. Por isso, o propósito do Cristo foi reconciliar o homem com Deus, não Deus com o homem. O amor e a verdade não estão em guerra com a imagem e semelhança de Deus. O homem não pode exceder o amor divino, e assim resgatar-se a si mesmo. Nem mesmo o Cristo pode reconciliar a verdade com o erro, pois a verdade e o erro são irreconciliáveis. Jesus ajudou a reconciliar o homem com Deus, dando ao homem um conceito mais verdadeiro do amor, o princípio divino dos ensinamentos de Jesus, e esse conceito mais verdadeiro do amor redime o homem da lei da matéria, do pecado e da morte, pela lei do Espírito, a lei do amor divino. O Mestre não se abstinha de dizer a verdade inteira, declarando com precisão aquilo que destruiria a doença, o pecado e a morte, embora seu ensinamento pusesse os lares em dissensão e trouxesse às crenças materiais não a paz, mas a espada. Toda a angústia de arrependimento e sofrimento, todo esforço de reforma, todo pensamento bom e toda ação boa, nos ajudarão a compreender a expiação de Jesus pelo pecado, tornando-a mais eficaz. Se, porém, o pecador continua a orar e a se arrepender, a pecar e a se entristecer, pouco participa da reconciliação, da unificação com Deus, pois falta-lhe o arrependimento prático que reforma o coração e habilita o homem a fazer a vontade da sabedoria. Aqueles que não podem demonstrar, ao menos parcialmente, o princípio divino dos ensinamentos e da prática de nosso Mestre, não têm parte com Deus. Se vivemos em desobediência a Ele, não nos devemos sentir em segurança, embora Deus seja bom. Arrependimento eficaz. Jesus insistia no mandamento: não terás outros deuses diante de mim, que pode ser interpretado como: não terás crença alguma de que a vida seja mortal, não conhecerás o mal, porquanto a carreira impecável de Jesus, uma só vida, a saber, Deus, o bem. Ele dava a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Por fim, não rendia homenagem às formas de doutrina nem às teorias dos homens, mas agia e falava segundo era movido, não por espíritos, mas pelo Espírito. Ao sacerdote ritualista e ao fariseu hipócrita Jesus disse: publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. A história de Jesus instaurou um novo calendário que denominamos era cristã, mas ele não estabeleceu culto ritualista algum.
Sabia que os homens podem ser batizados, tomar parte na Eucaristia, manter o clero, guardar o sábado, fazer longas orações e, não obstante, ser sensuais e pecaminosos. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Conhecia o erro da crença mortal, e pelas suas pisaduras a rejeição do erro fomos sarados. Desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, bem dizendo os que o mal diziam, ensinou aos mortais o oposto deles mesmos, ou seja, a natureza de Deus. E quando o erro sentiu o poder da verdade, o açoite e a cruz aguardavam o grande mestre. Ainda assim, não se desviou, pois bem sabia que obedecer à ordem divina e confiar em Deus, poupa-nos o trabalho de retroceder e percorrer de novo a vereda que vai do pecado à santidade. Exemplo perfeito: a crença material é lenta em reconhecer o que o fato espiritual dá a entender. A verdade é o centro de toda religião. Assegura a entrada no reino do amor. S. Paulo escreveu: desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isto é, ponhamos de lado o eu material e o sentido material, e procuremos o princípio divino e a ciência de toda cura. Preceito da cruz. Se a verdade está vencendo o erro na tua conduta e conversa diárias, podes finalmente dizer: combati o bom combate, guardei a fé, porque te tornaste um homem melhor. Isso é participarmos da unificação com a verdade e o amor. Os cristãos não continuam a trabalhar e orar na esperança de, graças à bondade, ao sofrimento e ao triunfo de outrem, alcançar a harmonia e a recompensa conseguidas pelos outros. Se o discípulo está se adiantando espiritualmente, é porque está porfiando por entrar. Desvia-se constantemente do sentido material, e olha para as coisas imperecíveis do espírito. Se honesto, levará isso a sério desde o começo e se adiantará cada dia um pouco na direção certa, até que finalmente complete sua carreira com alegria. Vitória moral: se meus amigos vão à Europa, enquanto estou a caminho da Califórnia, não viajamos juntos. Temos de consultar horários diferentes e seguir rotas diversas. Nossos caminhos divergiram desde o começo, e temos pouca oportunidade de ajudar-nos uns aos outros. Ao contrário, se meus amigos seguem o mesmo percurso que eu, temos os mesmos guias ferroviários, e nossos interesses mútuos são idênticos. Ou, se sigo o itinerário deles, eles me ajudam, e nossa camaradagem pode continuar. Viajantes divergentes por ter pendores pela matéria, o homem mundano fica às ordens do erro e será atraído para ele. Assemelha-se a um viajante que vai para o oeste em viagem de recreio. A companhia é atraente e as diversões são animadas. Depois de seguir o sol durante 6 dias, volta-se para o leste no 7º dia, satisfeito se apenas puder imaginar que segue na direção certa. Pouco a pouco, envergonhado de seu curso em zigue-zague, quer pedir emprestado curso em zigue-zague, o passaporte de algum peregrino mais ajuizado, pensando poder, com tal ajuda, encontrar e seguir o caminho certo. Oscilando como um pêndulo entre o pecado e a esperança de perdão, devido ao egoísmo e à sensualidade causarem constantes retrocessos, nosso progresso moral será lento. Despertando ante o mandado do Cristo, os mortais experimentam sofrimentos. Isso os obriga, como homens que se estão afogando, a fazer esforços vigorosos para salvar-se. E pelo amor precioso de Cristo, esses esforços são coroados de êxito. Retrocesso moral: desenvolvei a vossa salvação, é o mandado da vida e do amor, pois para esse fim Deus opera convosco. Negociai até que eu volte. Esperai a vossa recompensa e não vos canseis de fazer o bem. Se vossos esforços estão cercados por obstáculos terríveis e não recebeis recompensa imediata, não volteis ao erro, nem vos torneis retardatários na corrida. Esperai a recompensa. Quando a fumaça da batalha se tiver dissipado, discernireis o bem que tiverdes feito, e recebereis segundo o vosso merecimento. O amor não tem pressa de nos livrar da tentação, pois o amor quer que sejamos postos à prova e purificados. Nossa libertação final do erro, graças à qual nos regozijamos em imortalidade, em liberdade sem limites, e num sentido isento de pecado, não se alcança por veredas floridas, nem atrilando nossa fé sem obras ao esforço vicário de outrem. Quem quer que creia que a ira é justa ou que a divindade é apaziguada pelo sofrimento humano, não compreende Deus. A libertação não é vicária, a justiça exige a reforma do pecador. A misericórdia só cancela a dívida quando a justiça o aprova. A vingança é inadmissível. A ira que apenas é apaziguada, não é
destruída, mas em parte tolerada. A sabedoria e o amor podem exigir muitos sacrifícios do nosso eu para salvar-nos do pecado. Um só sacrifício, por maior que seja, é insuficiente para pagar a dívida do pecado. A reconciliação exige da parte do pecador uma constante imolação do seu eu. Que a ira de Deus se descarregasse sobre seu Filho bem-amado, não seria divinamente natural. Tal teoria foi formulada pelo homem. A reconciliação é um problema difícil na teologia, mas sua explicação científica está em que o sofrimento é um erro do sentido pecaminoso que a verdade destrói, e que tanto o pecado como o sofrimento cairão finalmente aos pés do amor eterno. Justiça e substituição. A doutrina rabínica dizia: aquele que aceita uma só doutrina, firme na fé, nesse habita o Espírito Santo. Essa pregação é severamente censurada neste trecho bíblico. A fé sem obras é morta. A fé, se for mera crença, é como um pêndulo que oscila entre um nada e alguma coisa, sem ter fixidez. A fé que progrediu até se tornar compreensão espiritual, é a evidência obtida do Espírito, a qual reprova o pecado de toda espécie e estabelece as reivindicações de Deus. Doutrinas e fé em hebraico, em grego, em latim e em inglês. A palavra fé e os termos que lhe correspondem têm estas duas definições: estar cheio de confiança e ser digno de confiança. Segundo certa modalidade de fé, confiamos nosso bem-estar a outrem. Segundo outra modalidade de fé, compreendemos o amor divino e sabemos como desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Exprime a impotência de uma fé cega, ao passo que a injunção, crê e serás salvo, exige que sejamos fidedignos e estejamos seguros de nós mesmos, o que inclui compreensão espiritual e confia tudo a Deus. Fé e confiança em si mesmo. O verbo hebreu crer significa também ser firme ou ser constante. Isso se aplica certamente à verdade e ao amor, compreendidos e praticados. Perseverar no erro nunca nos salvará do pecado, da doença e da morte. O conhecimento dos textos originais e a disposição de abandonar as crenças humanas, estabelecidas por hierarquias e instigadas às vezes pelas piores paixões dos homens, abrem o caminho para que a